Neste vídeo, o canal Linhagem TV mergulha fundo na história de um dos maiores ícones da comédia mundial. Se você cresceu nos anos 80 e 90, com certeza se lembra da risada contagiante de Ed Murphy. Mas você já se perguntou por que, de repente, ele simplesmente desapareceu das grandes telas? Vamos analisar a ascensão meteórica de um jovem de 19 anos que salvou o Saturday Night Live da falência e se tornou o homem mais poderoso da indústria cinematográfica. Ele foi o primeiro a romper a barreira dos 20 milhões de dólares por filme, desafiando um sistema que muitas vezes tentou diminuí-lo. No entanto, o sucesso trouxe um preço alto. O perfeccionismo de Ed Murphy era tão extremo que ele passava horas em sessões de maquiagem tortuosas para dar vida a múltiplos personagens, como vimos em O Professor Aloprado. O ponto de ruptura aconteceu em 2007. O vídeo detalha o fatídico episódio do Oscar, onde a elite de Hollywood o humilhou publicamente, preferindo premiar a arte em vez do humor popular. Veremos como esse golpe o levou a um isolamento voluntário em uma ilha privada, onde ele se tornou um fantasma em sua própria indústria. Além disso, discutimos os fracassos financeiros retumbantes como o Plutonash e como a necessidade de manter um estilo de vida luxuoso o forçou a aceitar papéis que quase destruíram seu legado. Finalmente, celebramos o retorno do rei. Com Dolemite's My Name e o novo Um Tira da Pesada, Ed Murphy prova que o talento é eterno. Não perca este dossiê completo sobre a queda, o exílio e a redenção da lenda. Se inscreva no canal, deixe o seu like e venha relembrar a época de ouro das locadoras com a gente. Bloco 1. O fenômeno de 19 anos, o dono de Hollywood. A história de Ed Murphy não começa com um tapete vermelho, ela começa com um ultimato. Imagine um jovem de 19 anos vindo de Roosevelt, Nova York, entrando nos estúdios do Saturday Night Live em um momento em que o programa era um navio naufragando. Os criadores originais tinham saído, a audiência tinha sumido e a crítica dizia que o show estava morto. Mas aí ele apareceu. Ele não pediu licença, ele tomou o palco para si. Em questão de semanas, a ordem nos bastidores era uma só. Se o Ed não estiver no esquete, não gravem, porque ninguém vai assistir. Ele era uma anomalia. Enquanto os outros comediantes se perdiam em festas de luxo, mergulhados em excessos de drogas e álcool que devastavam a Nova York daquela época, ele permanecia sóbrio. Ele era um purista. Ele se trancava no camarim para estudar o tempo da comédia, a entonação da voz e a reação do público. Ele sabia que, como um jovem negro em um ambiente dominado pela elite branca, ele não tinha margem para erro. Ele tinha que ser 10 vezes melhor. E ele foi. A transição para o cinema foi um choque tectônico. Em 48 horas, ele e Nick Nolte mal se falavam no set. Havia uma tensão real ali. O diretor Walter Hill percebeu que a fisca vinha daquela fricção e deu a ele algo que poucos novatos recebiam: liberdade total. Resultado? 80% das frases icônicas dele foram improvisadas na hora. Hollywood nunca tinha visto um homem negro de 21 anos mandar em veteranos brancos com tanto carisma e autoridade. Ele quebrou a regra de que filmes com protagonistas negros não viajavam bem para o exterior. Ele provou que a risada dele era uma moeda global. Ele se tornou o primeiro ator a garantir um contrato de 20 milhões de dólares por um único filme. Pense bem no peso disso em 1984. Ele era mais do que um ator, ele era o estúdio. Se ele sorrisse, as ações da Paramount subiam. Se ele risse, o mundo ria junto. Mas esse poder absoluto começou a criar uma redoma de vidro ao redor dele. Ele parou de ouvir não. E em Hollywood, quando você para de ouvir não, o abismo começa a olhar de volta para você. Bloco 2. O monge da maquiagem. A obsessão pela perfeição. Se existe um filme que define a loucura técnica e o gênio de Ed Murphy, esse filme é O Professor Aloprado. Ali, ele não queria apenas atuar, ele queria provar que era um exército de uma única mão. Ele interpretou 7 personagens. A família Klump inteira era fruto da versatilidade dele. Mas o que o público via na tela como uma comédia leve, nos bastidores era um filme de terror físico para ele. O lendário Rick Baker, o mestre da maquiagem que ganhou o Oscar pelo filme, descreveu o Ed como um monge. Imagine o nível de disciplina. Ele chegava ao set às 3 da manhã, enquanto o sol ainda estava longe de aparecer.
Ele passava 7 horas seguidas sentado em uma cadeira, imóvel, enquanto quilos de látex, silicone e cola eram aplicados em seu rosto e corpo. Ele não podia mastigar, ele mal podia beber água para estragar a prótese. Para não sofrer uma insolação ou um colapso térmico dentro daqueles fat suits, as roupas pesadas de enchimento, os técnicos instalaram um sistema de tubos de água gelada por baixo da pele artificial. Ele estava literalmente conectado a máquinas para conseguir fazer as pessoas rirem. Mas a parte mais fascinante e talvez a mais assustadora era a psicologia dele no set. Ele não saía do personagem, nunca. Se ele estava maquiado como o Papai Clamp, ele almoçava como o Papai Clamp. Ele xingava os assistentes com a voz da vovó. O set de filmagem se tornava um hospício controlado por ele. O diretor Tom Shadyac dizia que às vezes esquecia quem era o verdadeiro Ed, porque ele desaparecia completamente atrás da máscara. Essa necessidade de desaparecer começou a revelar um padrão. Ele dizia que só se sentia verdadeiramente livre quando ninguém conseguia reconhecê-lo. Em Um Príncipe em Nova York, ele interpretou Saul, o senhor judeu da barbearia, só para ver se conseguia enganar as pessoas. Ele saía do trailer de maquiagem e ia pedir informações para os seguranças do estúdio, rindo por dentro porque ninguém sabia que aquele idoso era o homem mais famoso do mundo. Era como se o Ed Murphy celebridade fosse uma prisão e as máscaras fossem a única chave para a cela. Ele estava se escondendo em plena vista, preparando o terreno para o isolamento que viria anos depois. Bloco 3. O trauma do Oscar. A humilhação pública. Chegamos a 2007, o ano que deveria ter sido o ápice da redenção de Ed Murphy perante a elite intelectual de Hollywood. Ele tinha entregado uma atuação visceral em Dreamgirls. Pela primeira vez em décadas, a crítica não estava apenas a rir com ele, estava a respeitá-lo como um ator dramático de peso. Ele venceu o Globo de Ouro, venceu o SAG Award e era o favorito absoluto para levar a estatueta dourada do Oscar para casa. Mas Hollywood é uma amante cruel e vingativa. Enquanto os membros da academia estavam com os boletins de voto nas mãos, ele cometeu o que muitos consideraram um suicídio de imagem. Ele lançou Norbit. Naquela mesma semana, os cartazes de um filme onde ele fazia piadas de peido e se vestia de mulher novamente estavam espalhados por toda a cidade. Para a elite de Los Angeles, aquilo foi um insulto pessoal. Foi como se ele estivesse a dizer: "Eu não preciso do vosso prestígio, eu prefiro o dinheiro do povão." A reação foi imediata e silenciosa. Na noite da cerimônia, o mundo parou para ver o nome dele ser chamado. Mas quando o envelope foi aberto, o vencedor foi Alan Arkin. A câmera focou no rosto de Ed Murphy por uma fração de segundo. O choque e a humilhação estavam estampados nos seus olhos. Ele não esperou pelo fim da festa. Ele não ficou para os aplausos protocolares. Ele levantou-se da cadeira, com os olhos a arder de fúria e decepção, e abandonou o teatro a meio da transmissão. Aquele não foi apenas o fim de uma noite, foi o fim de uma era. Ele sentiu que por mais que ele se esforçasse, por mais que ele sacrificasse o seu corpo em sessões de maquiagem e entregasse a sua alma em papéis dramáticos, Hollywood sempre o veria apenas como o palhaço. Naquela noite, ele decidiu que não queria mais brincar. Ele comprou o seu silêncio, recolheu as suas memórias e preparou-se para desaparecer. Ele percebeu que a mesma indústria que o transformou em rei aos 21 anos, agora estava tentando transformá-lo numa piada de mau gosto aos 45. Bloco 4. O fantasma na ilha, o isolamento e a crise. Após o trauma do Oscar, ele executou um plano de retirada total. Ele retirou-se para sua ilha privada, a Rooster Cay, que ele tinha comprado por $15 milhões. Ali, ele tornou-se um fantasma. Enquanto o mundo se perguntava onde estava o homem mais engraçado da Terra, ele estava trancado em uma mansão que parecia uma fortaleza. Ele passou a dedicar-se a cuidar dos seus 10 filhos e a gravar álbuns de reggae no seu estúdio privado, músicas que ele raramente lançava. O silêncio dele era ensurdecedor. Mas manter um império custa caro.
Ele possuía mansões que eram verdadeiras cidades privadas, com dezenas de funcionários e custos fixos astronômicos. Além disso, ele tinha 5 mulheres diferentes com quem partilhava a responsabilidade da criação dos filhos. A pressão financeira começou a bater à porta da sua ilha. Foi neste período que a qualidade do seu trabalho sofreu um golpe quase fatal. Ele parou de escolher projetos por paixão e começou a escolhê-los por necessidade. Foi a era dos filmes que a crítica triturou. Ele começou a aceitar roteiros que o Ed dos anos 80 teria queimado antes de ler. Filmes como Pluto Nash, que se tornou um dos maiores prejuízos da história do cinema, custou 100 milhões e rendeu apenas 7, fizeram com que os estúdios perdessem a confiança nele. Ele já não era visto como o toque de Midas, ele era visto como um risco financeiro. O público o via no ecrã e sentia que ele não queria estar ali. O brilho nos olhos tinha sumido. Ele parecia uma máquina de fazer dinheiro, entregando interpretações automáticas para sustentar um estilo de vida que o estava a escravizar. Ele tornou-se explosivo nos bastidores, parou de dar entrevistas e proibiu perguntas sobre a sua vida pessoal. Ele estava protegendo o que restava da sua sanidade enquanto a indústria tentava sugar até a última gota do seu nome antes de o descartar permanentemente no lixo da história. Bloco 5. O resgate do rei. O legado eterno. O despertar aconteceu quando ele olhou para trás e percebeu que o seu legado estava a ser manchado. Ele disse numa entrevista rara: "Eu não queria que o meu último filme fosse uma porcaria." Ele não queria que as novas gerações se lembrassem dele apenas pelos fracassos ou pelas polêmicas. Ele precisava de provar a si mesmo e ao mundo que o gênio ainda estava lá, apenas adormecido sob camadas de desilusão. O regresso com Dolemite Is My Name foi o seu grito de liberdade. Ele financiou, ele lutou pelo projeto e ele entregou uma das melhores atuações da sua vida. A crítica chorou de alegria. Foi como se um velho amigo tivesse voltado do exílio. Ele recuperou a alegria de criar. E aqui no Brasil, esse regresso teve um sabor especial. A alma de Ed Murphy para nós sempre teve o sotaque e a malandragem do mestre Mário Jorge. Sem aquela voz, os nossos domingos teriam sido cinzentos. Mário Jorge não apenas traduziu Ed, ele deu-lhe um coração brasileiro. Hoje, com o lançamento de Um Tira da Pesada 4, vemos um homem que fez as pazes com o seu passado. Ele já não precisa de provar nada a Hollywood. Ele já não foge da sua própria sombra. Ele aceitou que é uma lenda, com todas as suas falhas e triunfos. O sucesso pode ser passageiro, as bilheteiras podem oscilar, mas o que ele construiu na nossa memória afetiva é indestrutível. Ele sobreviveu ao racismo, sobreviveu ao ego, sobreviveu à humilhação e, o mais importante, sobreviveu ao esquecimento. Ele é o rei que recuperou o seu trono por direito, e enquanto houver alguém a rir com sua audácia, ele nunca deixará de ser o dono do espetáculo. Rebobina a fita, porque a história dele é a prova de que o verdadeiro talento nunca morre. Ele apenas espera pelo momento certo para brilhar novamente.